Macapá, Amapá, dia 30 de março de 2023. O trato inadequado das mangueiras, a base da calçada pavimentada, isso prejudica a árvore. Telhado biológico formado pelas copas das mangueiras, muita sombra no asfalto, muita sombra nas calçadas. Só que isso aqui é o que resta da proposta de arborização que foi implantada aqui em Macapá de uma forma muito criteriosa. Mangueiras que têm uma média de idade de 80 anos. Infelizmente, a geração presente desconhece a importância de se preservar estas mangueiras e observamos que, devido à pavimentação das calçadas na periferia das mangueiras, as mangueiras têm déficit hídrico porque as águas da chuva não infiltram regularmente no solo em que as mangueiras estão implantadas. E a diferença é muito grande. Houve-se comentários aqui em Macapá que, devido a Macapá estar na linha do Equador, o clima é quente mesmo, as temperaturas são altas e não dá para se fazer nada. É claro que as temperaturas aqui são altas, em função de Macapá estar na linha do Equador. Mas a causa do excesso de calor aqui em Macapá é o que nós percebemos, a falta de continuidade nessa proposta de arborização que nós vemos aqui. Aqui é uma ilha isolada, de microclima com umidade no ar, a temperatura ideal para se ter na zona urbana, mas quando a gente sai debaixo das árvores, vem o que? Excesso de calor, asfalto, calçada, e naturalmente a temperatura vai ficar alta. Então essa ideia é uma ideia inadequada de dizer que em Macapá é quente mesmo e não tem jeito de se ir contra a natureza. Não é bem assim. O que está faltando é consciência ambiental, um trabalho de educação ambiental para se arborizar Macapá. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Tem uma proposta que segue a proposta das demais, onde nós vemos o componente herbáceo através da gramínea, outro componente herbáceo, onde a gente observa a altura desse tapete de componente herbáceo. E aí o outro extrato é um componente arbustivo de porte baixo, outro componente arbustivo de porte mais alto lá por trás, e o componente arbóreo que está encimando toda esses extratos de componente herbáceo arbustivo. E nós percebemos aqui a casa, naquele espaço, ela está entremeada com a predominância de mais sombra
do que luz do sol, às 4h17 da tarde. Graças a Deus nós estamos em pleno verão. E esta árvore tão frondosa, não é isso? Com um raio bem grande de circunferência de raio e circunferência de tronco. Nós estamos vendo aqui. E ela está na parte alta do terreno, mas isso aqui é conhecimento ecológico. Eles plantaram essa espécie herbácea para garantir a amarração do solo na rampa e evitar a erosão laminar. Então os acessos às casas na zona urbana e na zona rural deve ser redimensionada, onde o solo, muitas vezes os agricultores, infelizmente, jogam herbicida nessas rampas, deixam o solo desnudo, e aí a gente observa que lá no fundo já tem mais árvores. E olha a altura dessa árvore. Olha a altura dessa árvore. Graças a Deus, essa árvore é uma árvore frondosa. E ela já está aí há muitos anos. Aí tem mais de 80 anos, pelo vigor da árvore, o porte. As demais casas têm o mesmo critério. A gente observa as casas no padrão daqui dos Estados Unidos da América. Essas casas são construídas de madeira, mas por dentro um conforto de alto padrão. E água quente, água morna, água fria. A água realmente é fria, água fria, água fria. Água morna é morna, quente é quente. E sempre o vento, ele circula entre as árvores. Cada folha, cada galho das árvores, eles trabalham como ventiladores, redistribuindo a corrente de vento e água. A umidade relativa do ar aqui é excelente. Graças a Deus, aquela casa ali, ó, está debaixo de inúmeras árvores. Entre uma casa e outra, nós temos ali um cordão de árvores, não é isso? E lá no fundo, graças a Deus, na atmosfera, a gente está vendo a nuvem, né? As nuvens que é resultado da evapotranspiração garantida pelas árvores. E aí, essa vivência aqui é em loco, na zona urbana, a gente vem confrontar e não aceitar a proposta de plantar cacaueiros a pleno sol, porque a garantia do suprimento de água, do ciclo da água no meio ambiente, aonde existe cacaueiro cultivado comercialmente, esse suprimento de água é garantido por essa harmonia de vegetação arbórea que vem a garantir o reingresso das águas da chuva no meio ambiente através da evapotranspiração. Evita a perda de água do solo, desse solo que são cultivados com cacaueiro. Evita o aparecimento de pragas, enfermidades em função do excesso de sol que existe, que incide sobre os cacaueiros. E eu estou aqui na frente dessa árvore e o sol está coberto lá pela galha daquela árvore, pelos galhos. Quem é que não gosta de sombra? E aí, cacaueiro não fala, mas fala. Cacaueiro fala através da erosão da genética provocada pela falta de sombreamento moderado em áreas de cultivo de cacaueiro. E as enchentes que aconteceram em Gandu, aonde houve um prejuízo de 5 milhões de reais
por conta da destruição de sacas de cacau armazenadas por conta da enchente. Ainda que exista alguns sinais de preservação ambiental, mas ainda é incipiente. Porque aquele lago ali, em Gandu, não vem a ser sinal de que realmente o meio ambiente está preservado, porque é conjugado. O meio ambiente rural precisa ter a garantia de uma assistência técnica e extensão rural intensiva e resiliente quanto ao trato da educação ambiental na zona rural, no mundo da agricultura familiar. Então olha aqui, ó, que benção. Essa casa parece até casa de sonho, né? Casa de sonho. Ela está com uma paisagem garantida pela presença antrópica, que é consciente, tem visão e vive os preceitos das leis ambientais aqui, né? Do estado, da Geórgia. E a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, a integridade de todo o patrimônio ecológico. Isso aqui é a poupança ecológica que nós vemos, todo verde que tem, existe aqui é poupança ecológica. E tanto a zona rural como a zona urbana, elas se complementam com essa sincronia de visão, de ocupação do território urbano de forma sustentável. Isso chama-se ordenamento territorial ecológico urbano. Existe no Brasil alguns textos, livros e a vivência desse ordenamento territorial, mas ordenamento territorial para muita gente, eles têm como um bicho papão, ou seja, tem ojeriza a esse tema. Isso aqui é a prática que a gente está vendo da vivência do ordenamento territorial urbano e rural também, e o ordenamento ecológico dessas regiões urbanas. Essa casa aqui reformaram, olha, ela está disposta à venda. Essa casa aqui, ó, tem um patrimônio na frente que vale muito, que é esta árvore. E tem mais árvores aqui. E está à venda, estamos vendo aí. Para a venda. Aqui tem o nome em cima, para venda em português. Ali está escrito em inglês, mas é para venda. E o número e o nome da empresa que está vendendo esse imóvel. E é um investimento muito bom, porque a casa está incrustada num bairro que tem uma consciência ambiental. Aliás, todos os bairros aqui no estado da Geórgia, eu e a minha família, o meu genro, minha esposa, meus netos, nós percorremos durante 4 dias. Graças a Deus, a semana passada foram 297,5 quilômetros. E o espaço urbano, o espaço rural, tem esse mesmo perfil de ocupação do solo urbano. O acesso à garagem é pavimentado, mas predomina
predomina maior percentual de gramínea, é o gramado, as encostas, né, isso, a descida com esse sistema de captação de água da chuva. Isso aqui não é água de esgoto, nem água de pia, de residência, porque existem fossas sépticas. E aqui a gente vê um microclima excelente. Olha ali como aquela casa está. Graças a Deus, que paisagem bonita. Toda essa parafernália que vocês estão vendo aqui, ó, é utilizada para fazer a manutenção das áreas verdes nas residências aqui em Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos, em todas as regiões. Então a tecnologia é patente aqui. Vocês estão vendo que são diversos tipos de equipamento. Tudo é mecanizado, mas a preocupação é manter o equilíbrio entre a tecnologia e o meio ambiente. Então vocês estão vendo aqui, são diversos tipos de equipamentos, e esses equipamentos são utilizados na manutenção das áreas verdes aqui nos Estados Unidos. O que não falta aqui é tecnologia. Esse equipamento aqui é utilizado depois que é feita a poda da grama, para soprar e jogar a grama no local, o corte, né? A grama cortada no local adequado. E aqui tem outros equipamentos. A carreta é acoplada a uma caminhonete, cabine dupla. Então vocês estão vendo aí como que a sociedade norte-americana tem um equilíbrio harmonioso com o meio ambiente. E aqui a manutenção é paga. São empresas, microempresas que prestam serviço para fazer a manutenção de parques e jardins. Graças a Deus. Esses equipamentos, aqui nós temos 2 cortadores de grama. Esse equipamento aqui é utilizado para cortar grama. Essas empresas é que geram o emprego aqui nos Estados Unidos. Vocês estão vendo ali a escada. Ela é utilizada para fazer a poda das árvores, corte de galhos e seleção de árvore para compor a arborização. São muitos os equipamentos. Isso aqui é a rotina de manutenção das áreas que são urbanizadas e são arborizadas. Aqui são os serviços, né, que são prestados. A empresa, a manutenção residencial e comercial. O que a gente vê muito trafegando nas rodovias aqui são esse tipo de equipamento. Então, a tecnologia, ela pode garantir o equilíbrio ambiental quando ela otimiza o ciclo da água e o componente arbóreo diversificado. Tá aqui, né? Graças a Deus. Essa é uma região de cruzamento de rodovia estadual. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, 29 de agosto de 2022. Graças a Deus. Se chama de Ilha de Calor. Muita
área calçada, pavimentada, calçada, asfalto. E essa superfície aqui gera calor, o que promove o excesso de chuva, os torós. E as nuvens, elas são dissipadas, porque o colchão de ar quente e seco entre o solo e a atmosfera, toda nuvem que é formada, ela é impulsionada para cima. O vento quente e seco desloca as nuvens para as partes mais altas. Estes ventos promovem a desidratação das nuvens e aí o que forma os buracos de ar seco. Ou seja, o vento aumenta a velocidade porque o ar fica quente e seco e não há precipitação normal das nuvens. Uma cidade com um potencial de arborização, tipo aquele extrato ali na frente, aquele outro lá, é preciso dar continuidade a esse trabalho de revegetação da zona urbana através de formação comunitária de mudas, de espécies arbóreas, identificação destas árvores que são promissoras, né? Na prática revelam que tem um potencial para serem utilizadas na arborização das cidades. Mas há descaso por parte do poder público, o analfabetismo ecológico e também há uma cumplicidade com todo esse processo, porque a universidade, as instituições da ciência, de pesquisa, elas têm dados e resultados de trabalho a respeito da questão das enchentes, do excesso de calor nas cidades. Só que é necessário um trabalho com a participação, a gestão de toda a sociedade para combater as enchentes e o excesso de calor na zona urbana, porque a falta de arborização das cidades promove os torós, o excesso de chuva e as enchentes. Então, aqui nós estamos vendo o que está faltando é justamente um projeto consciente, um projeto resiliente, e trabalhando com as crianças, jovens, adultos, adolescentes, para fazer esse diagnóstico em loco. Basta trazer as pessoas para permanecer um pouco de tempo debaixo dessas árvores e trazer para a calçada a pleno sol, para ver, sentir da pele, a grosso modo, a diferença de sensação térmica entre estar debaixo de uma árvore e num local que não possui arborização. Graças a Deus, aqui quem nos fala é da Silva Matos de Santos. Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores.
Lawrenceville, Estados Unidos da América do Norte. Dia 21 de agosto de 2022, estamos na zona urbana. Componente vegetal herbáceo em grande quantidade, componente arbustivo também em grande quantidade, e o componente arbóreo não é diferente. Chovendo torrencialmente no período de verão, a 2h30 daqui nós fizemos a viagem pela manhã, graças a Deus, e a região está com esse mesmo regime de chuva. Então vocês percebem asfalto, mais calçada, mas um percentual mínimo de solo impermeabilizado. Predomina mais solo coberto, a chuva torrencial, o que permite a infiltração da água no solo, água da chuva, e as folhas das árvores interceptam as águas da chuva, e quando é no dia seguinte, o vento bate sobre as copas das árvores e vai liberando gradualmente o volume de água que as copas das árvores captaram, né? São volumes grandes de água da chuva. E a gente observa aqui que não é diferente da zona rural. O estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos da América, Lawrenceville, todos os municípios têm esse traçado urbano. Vocês percebem essa árvore frondosa. Aqui é zona urbana, graças a Deus. E árvores sombreando as ruas, casas construídas debaixo de árvores. E há uma convivência pacífica, harmoniosa e sábia, né, entre o homem e o meio ambiente. Então a assistência técnica de extensão rural aí no Brasil necessita trabalhar com a educação ambiental, porque em 1937 o Departamento de Agricultura aqui da Geórgia lançou um projeto que levam a rigor. Os distritos possuem equipe técnica também que faz esse trabalho, graças a Deus. Então, é uma lição de educação ambiental, prática, que a gente está vivendo em loco essa realidade, graças a Deus. Geórgia, Estados Unidos da América, Lawrenceville, dia 16 de setembro de 2022, em plena manhã, ensolarada, observamos aqui uma planta, um arbusto, emitindo para o meio ambiente água em forma líquida, aparentemente na presença da ação de um inseto sugador. Esse arbusto está emitindo água em forma líquida para o meio ambiente. No canto superior, à sua direita do vídeo, você pode observar os jatos de água que a planta, o arbusto, está emitindo. Isso é uma prova de que nós devemos plantar cacaueiros com sombra moderada, com componente arbóreo diversificado, multifuncional, que seja uma sombra moderada, porque as árvores, assim como o arbusto aqui, elas emitem água em forma de vapor, suprindo na atmosfera toda a dinâmica do ciclo da água da natureza, o que evita a dependência de utilizar a irrigação em área de cacaueiros a pleno sol. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Lawrenceville, Geórgia, dia 19 de julho de 2022, Estados Unidos da América. Estamos aqui fazendo um complemento de arborização na zona urbana,
na frente da casa da nossa filha Rebeca, do nosso genro Chico. Estou aqui, graças a Deus, fazendo berço. E vamos plantar uma espécie arbórea. Nós estamos aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 19 de julho de 2022, fazendo um complemento da arborização na zona urbana, na frente da casa da minha filha Rebeca. Aqui nós estamos com essa muda da Liquidambar Styrosiflua, que é uma espécie arbórea. Nós vamos fazer aqui o plantio dessa muda para complementar a arborização na zona urbana. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América. Dia 19 de julho de 2022, nós estamos fazendo o plantio de uma espécie arbórea no espaço urbano aqui na frente da casa da minha filha Rebeca. E fazendo a conclusão do plantio, nós utilizamos a adubação orgânica. Essa espécie aqui é uma espécie arbórea, típica aqui dos Estados Unidos. O nome dela é Liquidambar Styrosiflua. E aqui nós vamos utilizar a cobertura seca para poder garantir a umidade do solo e evitar o aquecimento do solo. Isso é um trabalho de complemento de arborização, uma vez que aqui já existe uma arborização já equilibrada, mas esse espaço aqui de gramado a gente está fazendo uma ocupação, fazendo uma variação de espécie arbórea. O serelepe é um animal roedor silvestre. Ele pegou uma fruta e está enterrando aqui no Parque Ecológico. Está olhando para a gente aqui, ó. Enzo, Liz, Gustavo, Maria Beatriz, Heitor Levi, Esther, a Chloe, o Filipe. Olha o nosso amiguinho serelepe, olha. Ele está fazendo a obra de Deus, está enterrando a semente. Está enterrando a semente, olha o serelepe enterrando a semente, graças a Deus, olha, tá vendo? Olha só que serelepe esperto, rapaz. Ô Enzo, esse amigão aqui é fiel a Deus, ele tá trabalhando, olha, enterrando a semente. Que menino esperto! E foi embora! E ele tá ali, olha, olhando pra gente. Eita, serelepe esperto! Tchau, serelepe! Estamos aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 14 de julho de 2022. Estamos fazendo o plantio da Picea glauca cúnica, que é uma espécie arbustiva de jardim. Já tiramos ela do recipiente e agora vamos fazer o plantio, graças a Deus, utilizando essa mistura de terra com adubação orgânica. Vamos nivelando a muda e preenchendo as laterais com o substrato, a terra misturada com o adubo orgânico e comprimindo, fazendo a compressão lateral. E aqui
Após o plantio, nós fazemos a cobertura morta com esse material que é coletado debaixo das árvores. E aqui está feito o plantio. Centro de Macapá, dia 30 de março de 2023. Essas mangueiras foram implantadas aqui em Macapá, Amapá, há muitos anos. A média da idade destas mangueiras é de 80 anos de idade, e a gente observa quantos anos foram necessários para a formação de uma estrutura vegetal que traz muitos benefícios à sociedade urbana, que são os serviços ecológicos. E observamos o fim desta árvore. A ação humana vem assinando o atestado de morte das mangueiras aqui na cidade de Macapá, Amapá. Não é difícil a gente entender que uma árvore dessa, ela presta muitos serviços ecológicos a toda a sociedade urbana de Macapá. No entanto, a natureza humana, ela sempre continua omissa a tudo aquilo que deve ser preservado, que representa a estrutura vegetal. Uma árvore dessa, ela pode emitir para a atmosfera água em forma de vapor, dando um volume de 40 litros de água por dia, pode emitir para a atmosfera. O que se espera dessas mangueiras aqui em Macapá, Amapá, onde o asfalto impermeabiliza o solo, a calçada, e essa mangueira, ela perece e sofre inanição por falta de água da chuva disponível no solo. Não há condições das águas da chuva se infiltrar no solo que está totalmente impermeabilizado por uma calçada extensa. E esta calçada deveria estar sendo compartilhada com uma faixa de grama do lado esquerdo. E devido à largura desta calçada, pode fazer essa prática, esse manejo com sustentabilidade das calçadas na zona urbana de Macapá, intercalando calçada com gramado. A metade dessa calçada deve ser gramado, porque a outra metade ainda fica uma faixa bastante larga para o trânsito de pedestre. E muita estrutura pintada da cor branca, que reflete muita luz do sol. Não se deve otimizar a pintura das infraestruturas na zona urbana com a cor branca, porque reflete muita luz do sol. Nem tampouco pintar com cores ou cor escura, que a cor escura absorve 93% da luz do sol, que a cor escura
intensifica o calor, porque armazena o calor da luz do sol. E esta área é uma área que necessita ser arborizada. Infelizmente, no nosso Brasil, a situação das árvores, em termos de manejo na zona urbana, é esta situação que é uma situação de se imprimir a morte das árvores na zona urbana. E a média da área de calçada no Brasil, nas cidades, nas grandes cidades, o panorama infelizmente é esse aqui. Calçadas em excesso, e na zona da linha do Equador, como Macapá, Amapá, esse fator de muito solo impermeabilizado com calçada impede a infiltração regular das águas da chuva na zona urbana e promove as enchentes, porque o volume de água da chuva não tem condições de se infiltrar no solo e não existe drenagem nem aproveitamento das águas da chuva, porque cada comércio deveria ter um sistema de captação das águas da chuva, as residências na zona urbana, para diminuir o volume de águas das chuvas que ficam inundando as ruas na zona urbana. Então é necessário a gente reverter e buscar um manejo inspirado em cidades sustentáveis, cidades que procuram minimizar os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Macapá, Amapá, dia 30 de março de 2023. Estamos aqui em Macapá, Amapá, dia 16 de fevereiro de 2023. Dia 3 de novembro de 2022 eu vim aqui, graças a Deus, e fiz um vídeo desta mesma árvore. Voltei aqui, graças a Deus, para fazer uma reavaliação da nova fase que esta árvore está passando. E aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Dia 3 de novembro de 2022, eu passei aqui e procurei com a vizinhança o nome popular, o nome científico desta árvore, e ninguém soube informar. Na época existia uma boa perspectiva de frutificação desta árvore, e graças a Deus eu estou comprovando hoje, dia 16 de fevereiro de 2023, com a queda dos frutos desta árvore. É lamentável esse fato, pois devido à falta de um trabalho de educação ambiental na zona urbana, as pessoas passam por cima das sementes de uma árvore dessa aqui, a gente observa, amassam, destroem todo o potencial genético de sucessão desta árvore. Então a gente observa debaixo da árvore tanta semente aqui, e não há uma mobilização das pessoas para que se colete essas sementes
para produzir mudas desta árvore, que é excelente para se fazer arborização na zona urbana. Vocês estão observando que dossel denso, uma boa estrutura de copa, e a movimentação do vento é harmoniosa, porque a árvore é um quebra-vento natural que Deus criou, aonde reduz a velocidade do vento em torno de 40% e forma um microclima úmido e faz o sequestro de gases de efeito estufa, o sequestro do carbono, que vai provocar o aquecimento global. E aqui Deus me deu a ideia, eu coletei essas sementes. Eu vou fazer, graças a Deus, preparar umas mudas desta espécie e deixar aqui com os familiares. Alguns têm sítio, ou propriedade rural, fazendinha, e alguns moram na zona urbana para fazer a propagação dessa espécie. E já temos os saquinhos de polietileno, o substrato para plantar essas sementes. Mas acontece que, infelizmente, é o mesmo perfil. A árvore está blindada com calçada. Aí nós estamos percebendo que o sistema radicular está sendo comprometido pela calçada, apodrecendo o tecido das raízes aqui, ó. E infelizmente no nosso Brasil essa é a média de manejo de árvore na zona urbana, porque uma árvore dessa, ela tem todas as características de uma espécie propícia para trazer sombreamento na zona urbana e diversos benefícios. A interceptação das águas, das chuvas, através das folhas, dos galhos, a infiltração harmoniosa desta água no solo urbano. E aqui em Macapá, em julho do ano passado, houve um vendaval e algumas casas foram destelhadas. As árvores impedem a formação de vendavais e também impedem a formação de enchentes. Agora, dessa forma, a árvore vai tombar e todos os serviços ecológicos que ela está prestando no presente momento, eles vão ser eliminados, vão ser suprimidos pelo próprio homem. Isso aqui é uma tristeza, viu? Quantas árvores poderiam ser produzidas? Quantas sementes existem aqui? Quantas sementes? Interessante, as pessoas passam um veículo, não tem coragem nem de varrer a calçada, bastava varrer. Aí as sementes estão tudo estouradas, né? Tudo destruída. Isso, aqui a gente vê todo tipo de pessoa de diversas faixas etárias. E é necessário se dar um basta no nosso país de tanta morte. De pessoas que morrem, jovem, criança, a família inteira. Esses dias morreu uma família, pai, mãe e a criança. Olha aí, ó. Essa espécie aqui, ó, já assinaram o atestado de óbito. Plantaram a espécie. Isso aqui é Maxarimbé. É uma espécie endêmica da região norte. E essa planta, ela é exigente em solo de boa fertilidade natural. Tanto é que o solo que tem muito Maxarimbé lá na região da Transamazônica é sinal de fertilidade natural. Mas olha aí a calçada. A calçada vai suprimir a espécie arbórea
E lá na frente é do mesmo jeito. Vamos chegar aqui, se aproximar. Essa espécie não é diferente, o trato errado. Ela está suprimida embaixo com essa caixa de concreto armado. Isso aqui não vai para frente, isso aqui vai morrer. E a calçada sem árvore, muita calçada sem árvore. E esta árvore fizeram uma prisão para a mangueira, essa caixa de concreto. Então essa ideia é uma ideia totalmente equivocada, né? Sim, que esta árvore ela vai perecer, ela vai sucumbir. E vocês estão percebendo que aqui, ó, já está rachando. Isso aí é a força de desenvolvimento do vegetal arbóreo. E olha só, ela além de produzir sombra, reduzir o calor em zona de linha do Equador, produz também fruta, né? A manga. E do outro lado, calçadas, ou calçada com poucas árvores. Quando o vento desloca numa cidade dessa, na linha do Equador, com excesso de solo impermeabilizado, muito asfalto, muita calçada, o asfalto escuro, a luz bate sobre a superfície escura e aí aumenta a intensidade de calor. É necessário que nós venhamos acordar, porque muitos estão dormindo e o poder público também, e enterrando, sepultando pessoas por causa desta dormência, essa omissão de colocar em prática o que o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 preconiza. Nós devemos trabalhar em sistema de mutirão com toda a sociedade para manter e construir um meio ambiente saudável. Olha aqui, ó, essa palmeira não é diferente. A palmeira está num processo de morte. A calçada blindada, uma liga de cimento, a outra aqui do mesmo jeito. E o pior é que nessas cidades tem Universidade Federal de Agronomia, tem IFE também, né, que trabalha com os cursos técnicos de agroecologia e curso técnico de meio ambiente. É preciso a gente acordar também os jovens. As universidades federais, estaduais, públicas, os IFE, devem colocar os jovens na rua para poder arborizar as cidades e fazer duplas para visitar conselhos comunitários e ministrar palestra dentro dessa perspectiva de se arborizar a cidade, de fazer o ordenamento territorial urbano, de ter um trato amoroso com o solo, tanto na zona urbana como na zona rural. E a tecnologia, ela pode otimizar os reguladores naturais que estão ativados. E toda a região, seja rural, urbana, que tem tecnologia, mas os reguladores naturais estão desativados, essa tecnologia, essa economia vai sucumbir. E aí acontece o que a gente está vendo a todo instante na TV. Nos canais de TV, morte, enchente, deslizamento, de encosta. É necessário utilizar o GPS para localizar a árvore que deu origem a estas sementes e anotar o endereço da localização de todas as demais árvores que têm um potencial de produção de semente para se
fazer a dispersão dessas espécies arbóreas que tenham comprovadas características de adaptação na zona urbana e oferta de serviços ecológicos aos moradores da rua, enfim, de toda a sociedade urbana. A ideia que Deus me deu é que eu repasse essa proposta para profissionais de agrárias, tanto de nível médio, de nível superior, e também as comunidades tradicionais, para que assim a gente possa ter assim um apoio de outras pessoas nesta proposta. E eu, se Deus quiser, eu vou viajar em maio. Eu estou aqui de passagem em Macapá, Amapá, e nós vamos buscar o contato com essas pessoas que têm um potencial de contribuição, de participação nessa proposta de arborização de Macapá, que a preocupação já existem pessoas ou entidades que vêm se preocupando com esse tema. E é interessante que aqui em Macapá as pessoas vivem coletando frutos da mangueira para comercializar e sobreviver destas rendas. Só que é necessário que a Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, de Agricultura, as demais entidades afins venham fazer uma proposta para a população. Cada dono de residência na zona urbana, quando comprar sementes, frutos de mangueira, produzir mudas, que não plante na frente da sua casa, ou que plante. Vai depender da existência de árvores arborizando à frente das residências, ou disponibilize, ou venham até comercializar essas mudas, porque a gente anda nas ruas, estão cheias de semente de mangueiras que foram colhidas, foram usadas na alimentação humana e jogadas na via pública ou no rio. Isso vem trazer problema de entupimento da rede de escoamento de água da chuva e destruindo toda a oferta desse material da genética das mangueiras. E elas estão ficando velhas e há falhas, há necessidade também de implantar a arborização, ampliar e replantar espécies arbóreas mudas na zona urbana, graças a Deus. Boa tarde, Macapá, Amapá, dia 1º de abril de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, dando prosseguimento à proposta de formação de mudas de espécie arbórea para promover a arborização da zona urbana de Macapá, Amapá. Encontrei uma espécie arbórea em plena via pública aqui em Macapá, Amapá. E, graças a Deus, fiz a coleta das sementes e dia 20 de fevereiro de 2023 plantei 20 sementes desta espécie arbórea, e dia 22 de fevereiro de 2023 plantei mais 30 sementes desta mesma espécie arbórea. Ainda não consegui identificar nem o nome popular, nem o nome científico desta espécie arbórea, que apresenta boas características de formação de copa densa, com boa característica de estrutura umidificadora na zona urbana, bom porte, e
uma boa capacidade de enraizamento no solo urbano. Deus me deu uma ideia de repassar estes saquinhos de polietilenos com substrato e as sementes plantadas desta espécie arbórea para qualquer instituição, universidade estadual, universidade federal, uma associação de agroecologia ou mesmo comunidades tradicionais, comunidades quilombolas ou comunidades indígenas que possam adotar esta proposta para aclimatar todo o processo necessário de formação destas mudas de espécie arbórea, pois meado do mês que vem, se Deus permitir, eu estarei retornando para Valença, Bahia, juntamente com a minha esposa, Maria do Socorro Oliveira dos Santos, que é o local onde temos residência fixa. Agradeço a Deus por tudo, agradeço pela atenção, graças a Deus de vocês. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31b. Graças a Deus. Aleluia.